Olá, seja muito bem-vinda ao Vem com o Tempo podcast. No meu podcast, eu compartilho as minhas experiências e percepções ao longo do tempo para te ajudar no teu desenvolvimento pessoal. Pega aí teu fone de ouvido e deixa que eu te leve para conhecer um pouquinho mais das minhas vivências e ideias sobre coisas da vida. Eu me chamo Valquíria Tavares, sou uma mulher de 31 anos e também psicóloga com pós-graduação em psicoterapia cognitivo-comportamental. Se tu quiser conhecer um pouquinho mais sobre mim, ver minha carinha, acompanhar minha rotina e ver minhas doguinhas, vai lá no meu @valtavarespsi no Instagram e no TikTok. Bom, gente, antes de eu iniciar esse episódio de hoje, eu preciso fazer alguns adendos àqueles que vocês já conhecem, quem me acompanha por aqui. A primeira coisa é que as minhas cachorras podem acabar latindo por aí em algum momento desse episódio, principalmente a Pandora, que é um pouquinho mais agitada que a Lolita, e eu também preciso fazer algumas pausas para hidratação. Estou aqui com o meu chazinho, estou aqui com a minha água e volta e meia eu vou parar para tomar um desses dois aqui para poder chegar até o final desse episódio, porque como vocês já sabem, nós vamos falar bastante coisas hoje. Gente, eu também preciso parar para avisar vocês sobre a questão de estarmos em vídeo lá no YouTube. Então, se tu quer ver esse episódio em vídeo, tu precisa ir lá no @vemcomtempo no YouTube para que tu te inscreva no canal e não perca nenhum episódio que eu coloco por lá, certo? Bom, e agora, sem mais delongas, vamos ao que de fato interessa. Para começar, aquelas perguntinhas capciosas para dar aquele chacoalhão já em vocês logo nesse início de episódio. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é se tu já se pegou acordando aí do outro lado, indo trabalhar, resolvendo mil coisas, dormindo, e quando percebe os dias estão passando sem que você se sinta realmente presente na sua vida? Como se tu estivesse no modo automático, apenas seguindo o fluxo, apenas vivendo, sem prestar atenção naquilo que você está fazendo, de fato. Pausa pro meu chá enquanto tu pensa sobre isso por aí. Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre o que significa viver no piloto automático e como isso nos desconecta das pessoas que queremos ser e da vida que a gente quer viver. Esse é um tema que me toca profundamente, porque eu vejo, tanto como psicóloga como pessoa, o quanto esse piloto automático pode roubar a nossa essência. Vai nos dissociando daquilo que realmente importa, vai nos afastando daquilo que é mais importante, mais caro para nós. Então, o que é viver no piloto automático, afinal de contas? Bom, viver no piloto automático é agir de uma forma mecânica, sem refletir sobre o porquê estamos fazendo o que estamos fazendo. É como se a gente estivesse preso em uma rotina que só nos carrega, sem que realmente a gente tenha controle sobre o nosso destino, sobre aquilo que a gente vai alcançar, sobre os nossos objetivos, sobre para onde a gente está indo de fato. E quais que são as causas mais comuns desse piloto automático, de viver nesse piloto automático, dessa forma tão mecânica assim? Bom, a primeira coisa, gente, é a pressão por uma produtividade constante. A gente vive num mundo em que a produtividade a todo custo, ela é muito valorizada. Ela é muito, inclusive, incentivada. E o excesso de tarefas e de responsabilidades em cima disso ainda pode piorar todo esse quadro de uma produtividade ali constante, de uma produtividade a todo custo, e aí a gente vai se enchendo, né, de tarefas, de responsabilidades, e a gente vai ficando super cheio de coisas pra fazer, e a gente não para pra pensar o que de fato a gente tá fazendo, e por que a gente tá fazendo o que a gente tá fazendo. E a gente precisa parar pra pensar nisso, gente. Mais pra frente a gente vai falar da importância disso, de a gente poder realmente parar pra olhar o que a gente tem que fazer, o que de fato vale a pena a gente fazer, para nos tirar desse piloto automático. Bom, gente, uma outra causa bastante comum é a desconexão emocional com nossos objetivos e nossos valores. Eu já bati aqui bastante na tecla com vocês, mas eu vou continuar falando isso para vocês, gente. A gente precisa saber quais são os nossos valores, porque são eles que nos direcionam para aquilo que a gente quer viver, para os nossos objetivos, para que a gente consiga lutar pelos nossos objetivos, para que a gente consiga se direcionar cada vez mais para próximo da pessoa que a gente quer se tornar a cada dia. Então, se a gente se desconecta disso emocionalmente, se a gente para de prestar atenção nos nossos valores, se a gente para de prestar atenção nos nossos objetivos, a gente vai ter uma chance muito maior
de começar a viver no piloto automático. De começar a viver nessa forma tão mecânica que a gente não para pra entender o que tá acontecendo na nossa vida. E aí, gente, eu quero compartilhar com vocês uma experiência pessoal que eu tive nesse sentido. Algo que realmente aconteceu comigo, porque eu quero que vocês entendam, gente, que isso acontece ou pode acontecer com qualquer pessoa. Então eu percebi, num dado momento da minha vida, que eu tava no piloto automático. E isso impactou a minha vida como um todo. Isso impactou a minha rotina, isso impactou a minha carreira, isso impactou os meus relacionamentos familiares, isso impactou, inclusive, uma mudança que eu fiz de cidade. E realmente, assim, foi algo que foi muito por causa do piloto automático. Foi porque eu tava vivendo dessa maneira mecânica. Então, gente, o que aconteceu? No meu relacionamento anterior, eu acabei percebendo que eu tava com o meu ex, né, com essa pessoa, por puro comodismo. Eu não tava feliz. Eu só ia vivendo no piloto automático, eu só ia vivendo naquele modo mecânico porque a gente já tinha construído algumas coisas juntos. Inclusive, eu recém tinha me mudado de cidade pra ir pra cidade dele, pra que ele pudesse trabalhar na cidade dele. E eu fui acompanhá-lo por uma questão de distância mesmo. Eu estava morando em Porto Alegre, ele estava morando em outra cidade, e eu mudei pra essa cidade. Só que aí, gente, eu me lembrei que é muito importante a gente se conectar com o que realmente importa pra nós, com os nossos valores. E não ficar na zona de acomodação só porque ela tem um certo lado confortável. Eu percebi que o desconforto que eu tava vivendo naquele momento era muito maior por estar no piloto automático. E aí eu terminei a relação. Foi fácil? Não foi fácil, gente. Foi uma situação super complexa, porque envolveu eu ter que mudar de cidade de novo. Algo que tinha acontecido há 4 meses. Era super recente. Eu aprendi muita coisa com essa relação que eu tive. Mas eu realmente percebi que eu tava vivendo no piloto automático, que eu tava fazendo as coisas totalmente de forma mecânica, só porque outras pessoas esperavam isso de mim, só porque eu esperava isso de mim também, né, já que eu tinha construído uma relação até ali com aquela pessoa, fazia 2 anos que a gente tava junto, e eu entendi que aquilo não era o que eu queria. Eu estava totalmente infeliz naquela relação por várias questões que eu não vou entrar a fundo. Mas eu não tava feliz. E a pessoa que tava comigo também não tava feliz. Então a gente precisou ir cada um pro seu caminho, cada um pro seu lado, para que a gente conseguisse viver uma vida mais significativa. Eu com certeza consegui, não sei por ele, mas eu com certeza consegui construir uma vida muito mais significativa desde lá, porque eu realmente me conectei muito mais com aquilo que eu queria pra minha vida. E parei realmente pra entender o que eu queria numa relação, o que eu buscava numa pessoa que estivesse construindo a vida comigo. E aí sim, hoje eu posso dizer que eu estou muito alinhada com o meu namorado, por exemplo, atual. Por quê? Porque a gente tem uma relação que é baseada nos valores de cada um. Não é baseada no piloto automático. Não é cada um vivendo a sua vida de uma forma mecânica e não pensando nas coisas que a gente quer construir juntos e não conversando sobre os nossos objetivos. Não é assim. Muito como era a minha relação anterior. A gente ia fazendo as coisas muito no automático, muitas vezes até no impulso. A gente foi morar juntos, eu e meu ex, de uma forma muito impulsiva. Hoje eu consigo ver isso. Era no meio da pandemia, eu tava precisando de alguém pra me ajudar a cuidar das minhas cachorras, ele tava precisando se mudar da casa que ele tava morando. Uma coisa levou a outra e quando a gente viu, a gente tava morando juntos. Entende como isso não foi uma coisa planejada, pensada, conversada? E aí isso prejudicou muito a nossa relação, porque a gente não tava pronto pra morar junto ainda. E aí a gente só foi levando, só foi empurrando com a barriga, só foi levando essa relação dessa forma adiante, porque a gente tava no piloto automático. Então a gente precisa realmente parar pra pensar aquilo que a gente quer. E realmente colocar as nossas necessidades na mesa, principalmente quando a gente tá falando de um relacionamento, gente. Porque isso também depende de uma outra pessoa ali junto. Isso implica na vida de outra pessoa ali junto com a nossa. Então isso é muito importante. E aí por que gerou todo um impacto também na minha carreira, né? Porque, bom, eu tava num lugar que eu não tinha as minhas pessoas preferidas ali próximas a mim, a minha família tava longe. Eu tava praticamente sozinha, digamos assim, só com a família dele por perto. Era a cidade onde a família dele toda morava.
E eu tive um impacto significativo na minha rotina por causa disso. Eu não conseguia ver a minha mãe, eu não conseguia ver a minha irmã, não conseguia ver as pessoas que eram próximas a mim, minhas amigas e tudo mais. E aí eu fui me afastando dessas pessoas também. Isso foi afetando também as minhas relações. Afetou também, gente, a minha carreira, a forma como eu trabalho. Por quê? Porque eu tava num lugar diferente, porque eu tive que mudar a minha rotina. E aí teve uma outra situação também que aconteceu que também empilhou nisso tudo, que é a questão que a Pandora veio, né? A gente começou a cuidar da Pandora ainda quando eu tava com meu ex lá na cidade dele. Então assim, a rotina ficou bagunçada por conta disso tudo. E isso impactou também na minha carreira, porque daí eu já não conseguia mais trabalhar da forma como eu tava querendo, porque daí eu também tinha que ficar, né, cuidando da cachorra, eu tinha que ficar cuidando de muitas coisas da casa. E tava muito difícil pra mim. Eu não tava conseguindo realmente cuidar de todas as coisas e cuidar de mim também, no meio disso tudo. E aí eu disse não, né? Porque eu já tinha passado realmente por um burnout e eu não queria passar por aquilo de novo, eu não queria mais parar de cuidar de mim mesma novamente. Então eu entendi, notei ali naquele momento que se eu fizesse o que eu tava fazendo por mais tempo, se eu continuasse naquele caminho, eu ia me frustrar cada vez mais comigo, com o meu trabalho, com o meu relacionamento. E isso não ia ser bom pra ninguém. Por isso que eu decidi sair desse relacionamento. Por várias outras questões também, mas principalmente por conta disso tudo, que foi se acumulando e foi virando ali aquela bola de neve que a gente sabe, porque eu tava no piloto automático. Quando eu parei pra realmente entender aquilo que eu queria, eu vi que não era aquilo que eu tava vivendo. E isso é algo muito importante, gente. Não foi uma coisa fácil pra mim naquela época. Penso, eu recém tinha feito uma mudança. Fazia 4 meses. Eu tinha mudado de cidade. Eu tive que refazer minha mudança de cidade pra cidade que eu morava antes. Que é a cidade que eu sempre morei. Mas foi uma situação desafiadora. Porém, foi uma das situações que mais me fez crescer. E é por isso que é importante a gente notar essas situações que a gente tá no piloto automático. Porque quando a gente nota isso e faz coisas, né? Começa a agir de uma maneira para se desvincular disso, para sair desse piloto automático, a gente começa a amadurecer, a gente começa a realmente viver mais de acordo com aquilo que faz sentido para nós, de acordo com aquilo que faz sentido na nossa concepção, nos nossos valores. Enfim, a gente passa a viver mais a vida que a gente quer levar, por mais que tenha desafios nesse caminho. É muito importante a gente notar isso. E aí, gente, vem a pergunta, né? Por que a gente precisa desacelerar? Porque, gente, existem consequências de a gente viver sempre no piloto automático. A gente começa a perder o nosso senso de propósito, a gente começa a perder a nossa motivação, a nossa disciplina, a gente começa a ficar mais ansiosas, a gente começa a ficar mais estressadas, a gente começa a ter relacionamentos superficiais, ou então a gente começa a negligenciar relacionamentos importantes na nossa vida. Ou, como eu falei pra vocês, a relação só vai indo no piloto automático e a gente não para pra entender se aquela relação é realmente aquela que a gente quer construir. E aí a relação também vira um piloto automático. A relação também acaba virando um lugar que é ansiogênico. É um lugar que tu não pode ficar tranquila. É um lugar que tu sente que tu também não tá vivendo aquilo que tu gostaria de viver. E isso aumenta ainda mais o teu estresse, ainda mais a tua ansiedade. Como eu já falei pra vocês que eu vivi, por exemplo, com a situação do meu ex. A gente também tem uma outra consequência disso, de viver no piloto automático, que é a sensação de vazio ou insatisfação constante. Porque como a gente não tá vivendo aquilo que a gente gostaria de viver, como a gente não tá vivendo aquilo que é importante pra nós, aquilo que faz sentido na nossa concepção, a gente começa a se sentir vazia, a gente começa a sentir que a gente tá realmente muito insatisfeita, que a gente tá frustrada, e isso acaba virando uma bola de neve também dentro da nossa relação. Ou dentro das nossas relações, ou dentro do nosso trabalho, e a gente começa, então, a viver uma insatisfação global na nossa vida. Fica constante isso, realmente. É muito estressante essa questão. Pausa pro meu chazinho. E aí, gente, eu quero trazer uma reflexão pra vocês. Uma vida vivida no piloto automático é uma vida que não tá sendo realmente vivida. Quando a gente não tá presentes, quando a gente não tá ali naquele momento, vivenciando aquele momento, naquele lugar, naquela relação, naquela rotina, enfim, a gente deixa de experimentar momentos simples, mas significativos. A gente deixa de se orgulhar de nós mesmas e da vida que a gente tá construindo pra nós mesmas. Desacelerar, gente, nos ajuda a criar espaço, a criar esse momento, a criar esse ambiente ali para que a gente consiga refletir,
se reconectar com os nossos valores e realmente dar passos conscientes na direção de quem a gente quer ser. E isso demonstra um amadurecimento e um crescimento pessoal gigantesco, um desenvolvimento pessoal enorme. Porque é necessário que a gente coloque a mão na nossa consciência, a gente entenda aquilo que realmente é significativo para nós. E se a gente tá vivendo as coisas que são significativas para nós. Porque senão a gente começa também a querer culpar as outras pessoas, a querer responsabilizar as outras pessoas, a só reclamar das outras pessoas. Enquanto que, na verdade, tu também é responsável por se deixar ficar naquela situação. E aí, claro, né, gente, é muito difícil em algumas situações, claro, por exemplo, violência doméstica e tudo mais. Mas ainda assim, tem como tu recorrer à ajuda. Claro, sendo muito mais difícil, sendo muito mais desafiador. Mas ainda assim, tem como tu recorrer à ajuda. Se tu tem uma rede de apoio, recorre à tua rede de apoio. Isso é muito importante. E aí, eu quero trazer pra vocês algumas dicas simples, práticas simples, que vocês podem fazer a partir de hoje para saírem desse piloto automático, então. A primeira questão, gente, é fazer pausas intencionais no dia de vocês. Reservem pequenos momentos no dia para se perguntarem: o que eu tô sentindo agora? Por que eu tô fazendo isso? Essas pausas podem trazer uma clareza e uma consciência de entender mesmo se a nossa vida realmente está indo para o lugar onde a gente quer que vá. Eu quero muito que vocês possam entender como essas pausas podem ajudar no trabalho de vocês, podem ajudar na casa de vocês, podem ajudar vocês a realizarem outros papéis que são importantes na vida de vocês, podem ajudar, inclusive, nas relações de vocês. Porque essas pausas intencionais que a gente vai fazendo no nosso dia a dia, elas vão permitindo que a gente crie esse espaço para refletir sobre as coisas que são importantes na nossa vida. Aquele espaço que, se a gente não fizer, não criar, ninguém vai criar por nós. E a gente vai começar a viver no piloto automático, ou a gente vai seguir vivendo no piloto automático por conta da falta de criar esse espaço tão importante na nossa vida. Espaço para pensar, gente. Espaço para entender o que a gente está sentindo, o que a gente está fazendo e o porquê a gente está fazendo essas coisas. E o porquê a gente está sentindo essas coisas que a gente está sentindo. Isso é muito importante, gente. Isso pode fazer com que vocês consigam ter resultados, inclusive, maiores no trabalho de vocês, ou então na casa de vocês, ou então no relacionamento de vocês. Então, realmente, criem essas pausas intencionais. A prática número 2 que eu quero convidar vocês a fazerem é uma conexão com os seus valores e os seus objetivos. Sim, a gente já falou sobre isso aqui, mas, gente, é muito importante vocês realmente refletirem sobre aquilo que importa pra vocês. De fato, aquilo que realmente, assim, é o cerne, é o centro da vida de vocês. O que te move? Tu sabe o que te move? Tu consegue responder essa pergunta? Porque se tu não consegue responder essa pergunta, tu precisa parar pra entender quais que são os teus valores e objetivos. O que te dá energia? O que te faz entender que tu tá vivendo a vida que tu quer viver e se tornando a pessoa que tu quer te tornar? Essas são as perguntas mais importantes que vocês precisam se fazer na vida de vocês. Porque, de novo, os valores, eles norteiam todas as nossas ações. E se a gente não tem clareza disso, como é que a gente vai saber aquilo que a gente tá fazendo no dia a dia? Ou se aquilo que a gente tá fazendo no dia a dia realmente é importante, é essencial, é determinante pra nossa vida, como a gente falou no episódio da semana passada. Então parem pra pensar nisso. Essas são as perguntas mais importantes pra vocês. Eu sugiro que vocês façam um exercício. Escrevam 3 coisas que vocês desejam viver mais intencionalmente nos próximos meses. É vocês terem uma promoção no trabalho de vocês? É vocês criarem mais tempo para ficar com os filhos de vocês? É vocês construírem uma família? É vocês resgatarem uma relação antiga que faz sentido para vocês? Não sei. É vocês viajarem mais pelo mundo? É vocês conhecerem outras culturas? O que? Não importa o que seja. Vocês precisam saber quais são essas coisas que vocês desejam viver de uma forma mais intencional nos próximos meses. Quer dizer que vocês vão realmente viver essas coisas nos próximos meses? Não, gente. Mas quer dizer que vocês vão se guiar, se nortear por essas questões que vocês desejam viver mais, de forma mais intencional.
Porque daí vocês vão começar a fazer ações diárias para vocês chegarem nesses objetivos, para vocês conseguirem viver isso intencionalmente lá na frente. Mesmo que demore mais tempo do que alguns meses. Vocês precisam começar a criar objetivos que façam sentido para a vida de vocês. Que faça sentido no propósito de vida de vocês. E esse propósito de vida, gente, não tem que ser em relação ao trabalho de vocês. Pode ser na família de vocês, pode ser na vida pessoal de vocês. O que importa é vocês realmente entenderem o que move vocês. Porque cada pessoa vai ter alguma coisa ou algumas coisas que movem elas diariamente. Eu sei, gente, que eu tenho algo que me move muito, que é o meu valor de contribuição. Eu sei que eu preciso contribuir na vida das pessoas com o meu conhecimento e é por isso que eu faço todas as ações do meu trabalho, por exemplo. E eu sei que se eu adquirir mais conhecimento, se eu viajar mais, se eu adquirir mais experiência, se eu conseguir criar ideias novas dentro do meu negócio, se eu conseguir construir um negócio cada vez mais sólido, mais consistente, eu vou conseguir contribuir muito mais para as pessoas que eu quero contribuir. Então escrevam aquilo que vocês querem viver de uma forma mais intencional, porque daí vocês vão começar a ver quais são as ações que vocês precisam fazer para se direcionar para esses objetivos, para essas questões aí dentro do caminho de vocês, certo? Prática número 3 que vocês precisam começar a colocar hoje na vida de vocês: desacelerar e criar rituais de presença. Sim, gente, desacelerar não significa fazer menos, tá? Mas fazer de uma forma mais consciente, mais intencional. Pode ser algo tão simples quanto vocês apreciarem o café da manhã com calma, sem checar o celular. Pode ser também vocês passarem meia hora vendo um filme com a família de vocês de noite para vocês desacelerarem. Não sei. O que importa é que vocês façam alguma coisa para tirar o estresse do dia, o estresse do que vocês estão vivenciando. Não sei, mas precisa ser algo que vai realmente trazer mais tranquilidade para vocês, que vai fazer vocês baixarem aquele nível de estresse que vocês tiveram no dia a dia de vocês. Porque daí vocês vão realmente parar para criar esse espaço onde vocês não vão estar no automático, onde vocês vão estar realmente presentes naquele momento. E isso faz parte daquele exercício de mindfulness, de atenção plena, em que a gente precisa se tornar cada vez mais presentes e perceber cada vez mais as coisas que estão ao nosso redor, aquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente está vivenciando, aquilo que a gente está sentindo no nosso corpo, tendo as emoções que a gente está tendo, se permitindo sentir essas emoções e aceitando que elas estão ali. Isso é fundamental, gente. Por exemplo, quando eu quero desacelerar, quando eu quero ter esses meus pequenos momentos de desacelerar, eu pego um livro, faço um chá e eu paro o que eu estiver fazendo, se eu estiver muito estressada, principalmente, para que eu consiga fazer aquele momento de descompressão, para que eu consiga ter esse momento de ficar mais leve. Isso significa que eu vou parar de atender no momento que eu quero para poder fazer isso? Óbvio que não, gente. Eu também tenho responsabilidades. Mas eu vou parar de fazer algo se eu estiver, principalmente se eu estiver travando, se eu estiver, por exemplo, não conseguindo produzir algum conteúdo, se eu estiver travada no meu método, se eu estiver, enfim, fazendo alguma coisa que esteja me travando, principalmente nesses momentos eu preciso desacelerar. Eu preciso parar de viver nesse piloto automático, parar de viver nessa ânsia, nessa angústia de aceleração o tempo inteiro e realmente sair um pouco das telas, ficar um pouco mesmo off, para que eu consiga então ter espaço mental para fazer outras coisas, para realmente me permitir ser mais criativa, para me permitir entrar em contato com algo que eu gosto, que é, por exemplo, ler. Então eu preciso fazer essas coisas diariamente. E eu quero refletir com vocês sobre o que significa viver plenamente. Eu quero reforçar a ideia principal desse episódio de hoje. Só antes uma pausa aqui pro meu chazinho. Gente, a vida no piloto automático é uma desconexão do que há de mais importante na nossa vida, que somos nós mesmas. Mas com o tempo, com prática, a gente pode se reconectar, desacelerar e viver com mais intenção, e viver com mais clareza, com mais propósito, com mais percepção do que a gente está vivenciando naquele momento. E eu quero convidar vocês a refletirem. Se você pudesse viver os próximos 6 meses com mais presença, o que mudaria na tua rotina? E o que mudaria na forma como você se sente em relação à sua vida?
Porque essas perguntas, gente, vão clarear muito a visão de vocês em relação a tudo isso que a gente tá falando nesse episódio de hoje, certo? Eu quero mesmo que vocês possam entender o propósito da vida de vocês, no sentido de quais são os valores que guiam o caminho de vocês. Isso é algo, gente, que eu tenho aprendido sobre presença, intencionalidade, sobre realmente construir a vida que a gente quer viver e se tornar a pessoa que a gente quer se tornar. E não tem nada mais importante do que isso na minha concepção. Porque se a gente não tá fazendo isso, se a gente não tá vivendo a vida que a gente quer viver, e se a gente não tá se tornando cada vez mais, a cada dia, a pessoa que a gente quer se tornar lá na frente, o que a gente tá fazendo? O que, afinal de contas, a gente tá fazendo com a nossa vida? Talvez a gente precise buscar ajuda se a gente não tá conseguindo fazer isso sozinha. E se vocês não estão conseguindo fazer isso sozinha, gente, procurem um profissional da saúde para ajudar vocês em relação a isso. Um psicólogo, um psiquiatra, algum profissional que vai realmente auxiliar vocês a fazerem isso. Porque não tem como a gente viver a nossa vida inteira numa jornada totalmente automática, mecânica, em que a gente não vai estar nem sabendo o que a gente está fazendo ou por que a gente está fazendo aquilo. E isso é algo muito triste. É algo que eu quero que realmente vocês passem longe de viver. Eu quero agradecer muito quem permaneceu comigo aqui até o final desse episódio. Se tu achou essa conversa útil, não esquece de compartilhar o podcast com alguma amiga que pode se beneficiar igualmente desse conteúdo. E já aproveita para seguir o Vem Com Tempo aqui no Spotify e avaliar com 5 estrelinhas para valorizar essa criadora de conteúdo que vos fala. Também pode se inscrever no canal do YouTube Vem Com Tempo e curtir os episódios por lá para me apoiar. E lembre-se, eu ainda não tenho todas as respostas porque tudo vem com tempo. Um beijo e até a nossa próxima conversa.